A explicação de D'Alessandro sobre a situação e a rescisão do contrato do volante Fernando. Será que ele pode voltar ao Inter? O atacante Borré está treinando normalmente. Olha, tem chance de ele ser titular no Grenal de domingo no Beira-Rio. Eu vou falar também sobre o árbitro do Clássico e tem meia atacante do Inter convocado para a Copa do Mundo Sub-20. Esse é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no Canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino e KTO. Dá uma conferida lá em kto.bet.br para ver as odds do Grenal. Hoje está 1,73 para a vitória do Inter, 3,40 para o empate e 5,10 para a vitória do Grêmio. Dá uma conferida lá. Bom, tem Grenal domingo, mas hoje também teve entrevista coletiva no CT do Parque Gigante com o D'Alessandro, diretor do Internacional, onde foram abordados muitos temas, muitas questões importantes. O D'Alessandro pediu muito apoio da torcida, considerando fundamental, que o torcedor esteja junto com o time, ainda mais no momento onde a equipe precisa dar a resposta num clássico Grenal como esse. Foi perguntado sobre a situação do Roger Machado, voltou a reafirmar a confiança de que o Roger vai conseguir recuperar o time, que ele já fez isso em outras possibilidades e que o Inter vai até o limite com o Roger Machado. Teve também perguntas sobre a situação do volante Fernando e a rescisão dele do contrato, com o Fernando voltando para Goiânia depois da lesão que ele teve no joelho. E agora, durante a semana, teve uma entrevista do Fernando para a ESPN, onde ele falou que houve uma precipitação da direção do Inter, porque já em outubro agora o Fernando entende que poderá estar de volta, jogando, que poderia fazer ainda de 10 a 12 partidas pelo Inter do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi a resposta do D'Alessandro sobre esta questão, dos detalhes sobre a rescisão do contrato do Fernando. Cara, eu acho que o Fernando... Primeiro o que eu queria falar aqui que a gente gostaria de contar com ele. Esportivamente e como uma das lideranças que foi dentro do nosso grupo, a gente ficou muito triste pela lesão dele. Era um cara que encaixava perfeitamente no modelo do Rocha. E nós tivemos uma perda muito significativa num momento importante. O assunto do Fernando, cara, eu não acho, que ele tenha querido criar uma crise ou alguma coisa diferente numa semana Grenal. Eu não acho que ele tenha pensado isso. De repente usou uma palavra não adequada para o momento, mas o assunto do Fernando, eu vou ser bem direto também, foi um acordo amigável, a gente falou com ele, conversou com ele, foi tratado o assunto internamente. Eu não sou de expor ninguém, não vou cair nessa pilha de falar, cara, eu falo o que eu posso e o que vocês têm que ouvir. Tem coisas internas que eu não vou falar. E isso aqui não é pelo caso do Fernando, por coisas que a gente tem uma maneira de trabalhar e que vocês têm que entender. Foi de forma amigável, foi um acordo que a gente fez. O clube ofereceu, mesmo antes da lesão, renovação de contrato. Nós oferecemos uma renovação de contrato porque, cara, quem não vai oferecer uma renovação de contrato? Um jogador que se torna uma peça clave no nosso time, um jogador que dentro do modelo ele fazia o nosso modelo versátil. Quando ele entrava na linha de 5, cara, era muito fácil e ele tem uma leitura de jogo sensacional e que facilitava o andamento e essa versatilidade no nosso time. Foi tratado o assunto de maneira interna, sim, e foi, como volto a repetir, um acordo amigável. A ideia dele era ficar em Goiás, era ficar em Goiânia, era tratar lá junto com a família, sim, a família já estava lá. Só que existem
e agora para fechar o assunto, existem protocolos dentro do clube, departamento médico, para vocês terem uma noção, eu acho que vocês sabem, não podem obviar esses pontos. Quando o atleta machuca, envolve muitas áreas, quase todas, do departamento. Envolve o departamento físico, departamento médico, envolve a fisiologia, envolve um monte de coisas, envolve nosso departamento, departamento de futebol. Então, cara, ele teve uma decisão que a gente aceitou, mas que a gente não pode aceitar dentro dos nossos processos, protocolos, a não volta dele para tratar aqui no clube. Aí eu vi várias teses de vocês, várias opiniões, diversas opiniões, e, cara, a gente aceita. A gente não pode fazer ou abrir uma exceção. E não estou falando da qualidade do Fernando, estou falando de um atleta agora do Esporte Clube Internacional. Casos que aconteceram como com Bruno Gomes e com Gabriel Mercado, né, que vieram e se apresentaram depois de passar esse primeiro momento de uma lesão grave. Até foram os dois cirúrgicos, o Fernando não. Então, cara, como departamento chamamos o Fernando, conversamos em uma mesa parecida com essa aqui. Foi tudo muito cordial, foi tudo dentro das normalidades, até porque, se vocês não sabem, o clube tem uma preferência, se ele decidir voltar, que ele não tem a certeza, ou não tinha certeza lá atrás de que iria, ou quando iria voltar, mas a preferência é do Inter. Nós temos uma preferência porque nós fizemos questão de falar para ele que nós queremos contar com ele, se ele decidir voltar a jogar, se ele ter condição novamente pós-lesão. Então a preferência é nossa. Então, o clube, ele tem as portas abertas, e no futuro a gente, se ele decidir, nós queremos contar com ele. Está aí a resposta do D'Alessandro sobre esta rescisão do contrato do Fernando, né? E o D'Alessandro ainda acrescentou que até o dia 3 de outubro é possível reativar o contrato do Fernando para que ele jogue o restante do Campeonato Brasileiro se houver um acordo entre as partes. O prazo do Campeonato Brasileiro é 3 de outubro para reativar o contrato. Mas não está parecendo que isso vai acontecer. De parte do Inter existe uma precaução muito grande no prognóstico que foi feito, que foi realizado, do retorno do Fernando para que tenha mais tempo de recuperação, para que ele volte com segurança para não ter risco de uma nova lesão no joelho. Então, é pouco provável, embora não esteja descartado, que isso aconteça para agora. Mas, para o início de 2026, certamente as partes vão conversar novamente para ver se tem um acordo, né? Se o Fernando quiser voltar a jogar futebol na próxima temporada, evidentemente que ele vai conversar com a direção do Inter, que tem uma preferência no retorno dele, para ver se existe um entendimento entre Inter e Fernando sobre o retorno dele. Mas não tem nada garantido neste momento, é uma questão que vai se olhar mais para frente. Bom, para agora, para o Grenal de domingo, o Borré, que teve um problema muscular, está treinando normalmente no CT do Parque Gigante. E no ambiente do Inter, nos bastidores do Inter, está se contando muito com a presença dele como titular do Grenal de domingo, na vaga do Ricardo Matias. Pela experiência, pelo peso que tem o Borré, já marcou gol importante em Grenal. Então, ao que tudo indica, Borré vai ser titular e o Ricardo Matias vai ficar na reserva. Uma possibilidade também é a volta do esquema com 3 zagueiros, com o Gabriel Mercado, junto com o Vitão e com o Juninho. Neste caso, o Vitinho deixaria a equipe. Mas ainda tem o treinamento de sexta-feira e de sábado para a definição final do time do Inter para o Grenal de domingo. Arbitragem definida. Quem vai apitar é Marcelo de Lima Henrique. Ele apitou o clássico pela primeira vez em 2011, Campeonato Brasileiro. Na época o Grêmio venceu por 2-1. 2013, apitou no 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021, vitória do Inter por 1-0. O último clássico dele foi na final do Gauchão de 2025, no Beira-Rio, empate em 1-1. Então, 5 grenais, 2 empates, 1 vitória do Inter, 1 vitória do Grêmio. É o retrospecto do Marcelo de Lima Henrique, que vai apitar o clássico Grenal deste domingo no estádio Beira-Rio. Bom, além disso,
tem jogador do Inter convocado para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser realizada agora no Chile. Apresentação, Gustavo Prato, é o jogador do Inter que foi convocado, Gustavo Prato. Ele fica à disposição para o Grenal de domingo e segunda-feira já se apresenta lá na Granja Comari, em Teresópolis, para a Copa do Mundo do Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro. Então, Gustavo Prato, do Internacional, foi convocado. De jogadores conhecidos, tem o Serrote, o Igor Serrote, ex-Grêmio, atualmente no Al Jazeera, dos Emirados Árabes, foi convocado. O Luiz, atacante do Palmeiras, que está pintando muito bem. O Pedrinho, do Zenit, da Rússia. E por aí vai, né? O David Washington, está no Chelsea, na Inglaterra, que é um jogador de qualidade também, foi igualmente convocado. Lembrando que o grupo do Brasil, na Copa do Mundo, tem México, Marrocos e Espanha. Os jogos da primeira fase em Santiago, lá no Chile. Vamos torcer por um bom rendimento da seleção brasileira treinada por Ramon Menezes, que não tem tido lá grandes resultados, mas se mantém como técnico da seleção brasileira sub-20. Valeu, pessoal! Tem ainda sexta e sábado de muito conteúdo aqui no canal do Gabardo sobre o Clássico Grenal, de domingo, 5h30, lá no Beira-Rio. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, até a próxima!